Neste vídeo eu apresentarei o projeto integrador 1 do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nós somos do Polo Mauá e o tema que foi apresentado para nós era trabalhar com a matriz energética. Esse foi o tema base. E em cima desse tema, na matriz energética do Estado de São Paulo, nós desenvolvemos uma análise do potencial de uso dos biodigestores na expansão da matriz energética do Estado de São Paulo. Os biodigestores foi um tema que nós escolhemos por interesse, principalmente pelo fator de trabalhar com uma fonte de energia renovável e uma fonte de energia que traz outras vantagens, não apenas pelo fato dela ser uma fonte limpa, mas também que ela reduz a degradação do meio ambiente. Nesse vídeo eu falarei brevemente sobre a matriz energética, sobre como funcionam os biogestores, como que é feito e como é composto o biogás. Também falarei sobre a estimativa de produção do biogás no estado de São Paulo, também o potencial de geração energética desse biogás e as conclusões a respeito desse nosso estudo. A matriz energética é uma forma de você analisar toda a composição dos recursos energéticos de um país, de um estado, de uma região. Então, todos os recursos, como a produção dessa energia, como o consumo dessa energia, a distribuição dela, ela é tratada e apresentada nessa matriz energética. Essa matriz, ela auxilia na análise e no desenvolvimento de pesquisas relacionadas a como é feita a utilização, como ela é distribuída, suas formas de recursos naturais utilizados e também questões em relação à sustentabilidade. Nós trabalharemos com a matriz energética apresentada em 2018 pela Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, referente aos dados de 2017. Os biodigestores são sistemas de tratamento de matéria orgânica. Eles funcionam através da fermentação anaeróbica dos dejetos e dos compostos que são armazenados, que são colocados em seus compartimentos. Os principais produtos dos biodigestores são os biofertilizantes e o biogás. Os biofertilizantes, na verdade, são os principais produtos de um biodigestor. O biogás é um produto secundário. Todo esse processo ele leva um determinado tempo que varia de acordo com condições climáticas, de acordo com a quantidade de resíduo que é depositado no biodigestor, o tamanho desse biodigestor, e isso está associado diretamente ao processo de fermentação anaeróbica que ocorre dentro desse biodigestor. Esta imagem, ela apresenta como que é o processo de biodigestão que ocorre dentro desses equipamentos. Em um primeiro momento, em um primeiro passo, o sistema é alimentado com os resíduos orgânicos. Então ele tem um local de entrada, onde será despejado os compostos, os resíduos, os dejetos orgânicos, que será armazenado em um ambiente interno. Esse ambiente ficará vedado, lacrado a maioria do tempo, sem comunicação com o ambiente exterior. E é aí que ocorre a fermentação através de um processo anaeróbico. Esse processo, ele não tem oxigênio sendo feita troca de oxigênio com o seu interior, e nisso as bactérias começam a digerir os compostos biológicos que estão dentro deste biodigestor, produzindo assim o biogás e o biofertilizante. Durante esse processo de biodigestão, as bactérias, elas decompõem não apenas os resíduos orgânicos, como também outras bactérias que são nocivas para a saúde, que são nocivas para o meio ambiente. Essas bactérias que produzem o biogás, que também elas decompõem a matéria orgânica e também as outras bactérias nocivas, elas dependem de um ambiente com falta de oxigênio e também de um ambiente com uma temperatura amena. Ela não trabalha muito bem, ela não
sobrevive a temperaturas muito baixas nem a temperaturas muito altas. Então o biodigestor tem que estar bem adequado em relação às condições climáticas para ter uma boa produtividade. Assim, quando é feito o processo de decomposição, também é produzido o biogás. Esse biogás ele vai ser armazenado em algum local do biodigestor. Esse exemplo aqui, que é um biodigestor para uso doméstico, para pequenas residências, para pequenos locais, ele tem nele mesmo um reservatório. Esse reservatório ele fica na parte superior desse biodigestor. Todo ele é composto por lona, uma lona impermeável, e também essa lona ela evita que os compostos e que os dejetos eles contaminem o solo, contaminem o ar, contaminem a água, né? E todo o biogás que vai estar armazenado nesse compartimento superior vai poder ser utilizado como um exemplo aqui nessa imagem em um fogão, em um fogareiro conectado nesse biodigestor. Esse biogás produzido, ele precisa ser tratado, precisa ser filtrado, senão ele pode danificar os equipamentos que estiverem conectados no biodigestor que façam uso do biogás. Por fim, essa imagem representa aqui também um passo que é a produção do fertilizante líquido, que também omite nessa imagem, mas também é produzido fertilizante pastoso, uma massa, essa biomassa de fertilizante também pode ser utilizado em plantações e no cultivo de hortaliça e frutas e legumes, enfim, de toda a agricultura pode ser utilizado. Esse biofertilizante ele tem uma vantagem que, além dele ser limpo, ele não prejudica a natureza, esse biofertilizante ele está livre de qualquer contaminante, seja contaminante de bactérias ou outros contaminantes que podem degradar o solo. Todo o processo de biodigestão também tem essa vantagem. O biogás é um dos frutos, um dos produtos do biodigestor. Ele é um composto onde o seu principal componente é o gás metano. O gás metano, que é o gás que será utilizado na queima e na geração de energia, e ele é o principal foco de utilização do biogás. Todos os outros compostos que fazem parte do biogás, eles diminuem a qualidade desse produto. Então eles precisam ser filtrados para não danificar os equipamentos e também para não diminuir a produtividade energética do biogás. Nesse trabalho, nós analisamos os resíduos urbanos, de aterros sanitários e de esgoto, e também os resíduos rurais da pecuária, resíduos bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Nós selecionamos estes tipos de biogás, tipos de resíduos específicos, porque dentre os que nós analisamos, de um universo maior, são os que têm uma maior produtividade de biogás. Então, preferimos selecionar aqueles que tinham maior potencial e, em cima deles, fazer uma análise de todo o estado, qual que seria o potencial de produção e o potencial energético desse biogás. Nesse slide, nós temos aí como foi feito basicamente o cálculo da produção de biogás. Então, nós temos aí no lado esquerdo o quantitativo de produção por ano, por tipo de origem, né? Então, do esgoto tem a origem com 65,78 metros cúbicos de produção anual por habitante. Então, cada habitante do estado de São Paulo, em média, produz essa quantidade de biogás. Esse cálculo foi feito através de uma análise de valores gerados em usinas já em produção, usinas já em funcionamento de biogás, que trabalham com esgoto, assim como as que trabalham com aterro sanitário, e outros estudos com a produção de cabeças de animais. E, então, esses valores são médias ponderadas de acordo com cada um desses tipos de origem. À direita, nós temos um outro quadro que tem o quantitativo de indivíduos, né? Então, tem o total de habitantes do estado de São Paulo e o total de cabeças de cada um dos animais que nós analisamos.
Quando fazemos o resultado, né, o produto do quantitativo de biogás gerado por indivíduo por ano versus o quantitativo total de indivíduos no estado, nós chegamos a esse resultado, que é a produção anual de biogás para cada um dessas fontes, né? E aí nós percebemos que o biogás de origem bovina e de origem de aterro sanitário, eles têm uma produtividade muito maior do que o biogás de esgoto, de suínos e de caprinos. Esse último, que é a soma dos caprinos e ovinos, ele tem um resultado praticamente desconsiderável, porque é muito baixo perante as outras relações. Então, feito a análise do total de biogás gerado no estado de São Paulo em um ano, nós precisamos analisar qual que é o potencial de geração de energia desse biogás. Para isso, existe uma conversão da capacidade energética para outros fatores. E aí nós estamos analisando a capacidade energética do biogás convertida para toneladas equivalente de óleo e para energia elétrica gerada. Esses dois fatores de aferição energética são os utilizados na matriz energética. Então, foi necessário fazer essa conversão para poder comparar com a matriz energética do Estado. Então, à esquerda, nós temos aí o total equivalente de óleo consumido no Estado de São Paulo, em cerca de quase 70 milhões de toneladas, o total produzido, cerca aí de 45 milhões, e quanto que o biogás representaria nesse cenário. Então, o biogás representaria aí 1 milhão, aproximadamente 1,5 milhão. Então, um valor bem baixo. Quando comparamos também no potencial de energia elétrica, os valores, além de ter feito a transformação para potencial de energia elétrica, nós também temos um fator de potência, de eficiência de conversão, de transformar esse gás em energia elétrica através dos motores, dos geradores de energia. E hoje a taxa de eficiência média é de 33% de conversão. Então, cai ainda mais o potencial energético do biogás quando nós falamos em geração de energia elétrica. Então, nós temos aí um cenário bem mais básico aí de geração de energia por biogás, não é um fator tão expressivo na matriz energética do Estado, mas se você considerar, por exemplo, a energia elétrica gerada pelo biogás versus o total que é produzido no estado, então o biogás pode ter uma parcela de até proximamente aí os 8%, chegando aí nos 10%, mas esses valores a gente também não pode considerar como valores fáceis de ser alcançáveis. Por quê? Porque o biogás, principalmente de origem bovina, que a gente viu que tem uma participação muito grande na produção, ele é muito complexo de ser produzido, principalmente de coletar todos os dejetos, porque boa parte das cabeças de gado são cabeças de gado que são criadas a céu aberto. Então, quando elas são criadas a céu aberto, em campos abertos, elas têm uma complexidade maior de coletar os resíduos. Quanto às cabeças de gado que são criadas em ambientes fechados, essa já é mais fácil de fazer a coleta. Bom, dessa forma nós chegamos a algumas conclusões, né? Primeiramente que existem oportunidades claras na pecuária bovina, né? De confinamento, que são aqueles animais que estão em ambiente fechado, que são os bois, vacas, que estão em ambiente fechado, é mais fácil coletar os dejetos. E existe uma boa produtividade aí em aterros sanitários, né? E também até na produção suína tem boa produtividade e são fáceis aí de serem coletados, né? Temos uma baixa produtividade com os caprinos, praticamente insignificante, e um potencial de ganhos na matriz energética de São Paulo literalmente baixo. Então, assim, trabalhar com os biodigestores é um desafio, principalmente porque nós temos uma diversidade aí de formas de você trabalhar, de
diversidade de origens, de origens animais, origens de compostos para serem alimentados no biodigestores, que nos leva a entender, primeiro, nesse momento, que a pecuária bovina e os aterros sanitários têm uma oportunidade interessante. Mas, para a matriz energética, infelizmente, os valores não são tão elevados. Não dá para considerar que ele vai ter um impacto muito alto, mesmo porque nós estamos considerando a população total do Estado. E para alcançar toda essa população, nós temos um nível de complexidade alta. Bom, esse foi o nosso projeto, o grupo composto por mim, Renato Giovanni Barroso, pelo Wagner Júnior e pelo Guilherme Silva. Estou disponível no YouTube, quem quiser tirar alguma dúvida a respeito desse projeto, pode entrar em contato aí que nós iremos tentar auxiliar, tirar as dúvidas. Obrigado.